Bom dia a todos, obrigada pela presença. Hoje a nossa coletiva está um pouquinho diferente, tá? Nós vamos iniciar com o nosso vice-presidente, que é o Rodrigo Segurado. Ele vai falar um pouco sobre o Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento, que acontece amanhã, na quinta-feira. E logo depois a gente passa para o Márcio Mila, que é o nosso vice-presidente, que ele vai falar sobre o consumo nos lares, Abras Mercado, demais informações do setor, tá? Logo após o Rodrigo falar, a gente vai abrir para perguntas também para o Rodrigo Segurado, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar no chat ou levantar a mão, tá? Peço para todo mundo deixar os microfones desligados, ok? E agora eu passo para o Rodrigo. Obrigado, Elisângela. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. Quero me desculpar pela voz, estou acabando de sair de uma gripe forte, mais conhecida como Covid. E antes de eu iniciar a minha fala, eu vou compartilhar com vocês um vídeo, manifesto sobre o Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento. Em seguida, eu volto com a apresentação e as explicações sobre o Fórum. Pode soltar o vídeo, por favor. Você sabe o que acontece quando lideranças setoriais, empresariais, governamentais, agências reguladoras e organismos internacionais se unem por um Brasil melhor? A segunda edição do Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento Abras, ESG. Os desafios que temos para enfrentar possuem a complexidade e a extensão de um país continental, mas as soluções estão em nossas mãos. E há um ano, a Coalizão Multissetorial da Cadeia Nacional de Abastecimento mobiliza todo o ecossistema para torná-las realidade. Em junho do ano passado, a primeira edição do Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento Abras, ESG, reuniu as principais autoridades e liderança num ambiente de alto nível para formular propostas e soluções concretas que podemos enfrentar com a União. A partir dos resultados de uma pesquisa surgiu a agenda temática do Fórum, que orientou o debate e o mapeamento de 80 desafios e propostas de soluções. Nessa segunda edição do Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento, apresentamos as propostas concretas para os 5 desafios eleitos como prioritários. Redução de custos através da reforma tributária, consumo consciente através da economia circular, redução do desperdício através da adoção do Best Before, combate à fome, conectando o mapa do desperdício ao mapa da fome. Promoção de conhecimentos sobre ESG na cadeia nacional de abastecimento através de informação, treinamento e capacitação. Encaminhar esses 5 desafios é só o início da jornada pioneira que estamos construindo lado a lado. Vamos juntos, sempre, por um Brasil melhor. Abras. Juntos somos mais fortes e vamos mais longe. Obrigado, Elisângela. Bem, então o vídeo faz um resumo bastante bom para a gente ganhar tempo em relação ao fórum. Ano passado, tivemos a iniciativa de criar o Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento, que, por incrível que pareça, não existia esse lugar no Brasil onde essa importante cadeia se reunisse para discutir temas relevantes. E a nossa surpresa foi de uma grande adesão de vários setores da economia que se dispuseram a formar um grupo de trabalho e deu início, então, ao Fórum ano passado com a primeira edição. Então, teve grande prestígio com as autoridades, agências reguladoras, órgãos governamentais, internacionais e especialistas. Então, esse ano, a segunda edição acontece amanhã. É um evento 100% virtual, transmitido pelo canal do YouTube da Abras. Começa às 9 horas, vai terminar umas 5, 6 horas da tarde. Nós vamos estar transmitindo de um estúdio montado no WTC, e lá só estarão nossa equipe técnica e alguns protagonistas, especialmente convidados da Abras, que estarão presencialmente participando do evento, mas todos os participantes vão estar participando de forma virtual. Nós reunimos
o ecossistema da cadeia nacional de abastecimento, que a gente pode representar por 4 grandes categorias de produtos de consumo, né? Alimentos, bebidas, higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, e limpeza. Isso representa 80% do consumo das famílias brasileiras. No entorno disso, toda a cadeia de abastecimento que envolve insumos agropecuários, serviços agropecuários, o agronegócio, a indústria, a embalagem, logística, distribuição, atacado, varejo e o consumidor. O tamanho dessa cadeia no Brasil, por incrível que pareça, representa 67% do PIB, e aqui alguns elos da cadeia se somam, e alguns estão contidos. Por exemplo, insumos e agroserviços, a gente está colocando isso dentro do agropecuária e não estamos somando. Mas, enfim, aqui estão os principais setores representados pelo Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento, liderado por essas entidades de classe. São 14 entidades de classe que participaram da primeira edição, estão participando da segunda edição, e entre a primeira e a segunda edição houveram muitas reuniões de trabalho de todos que participaram para evoluir com a agenda de trabalho. Então, aqui formou-se uma coalizão multissetorial para discutir temas comuns importantes para a cadeia nacional de abastecimento. Temos aqui desde os insumos agropecuários, milho, embalagens, a proteína animal, o agronegócio, o cosmético, limpeza, alimentos, o setor mercadista, o setor atacadista, a logística e distribuição e a indústria de bebidas. Isso representa 80% do consumo doméstico brasileiro, são 90 categorias de produtos que na ponta do supermercado significam mais de 30 mil SKUs, ou seja, itens diferentes, que são provenientes de mais de 200 cadeias produtivas. Se a gente considerar que leite tem uma cadeia produtiva, carne bovina é uma cadeia produtiva, somando esse conjunto de produtos, a gente tem mais de 200 cadeias produtivas para atender o consumo doméstico. Representado por essas 4 categorias, são representadas por essas 4 principais famílias de produtos, representam essas principais categorias de produtos no varejo supermercadista, que basicamente se compõem do consumo essencial das famílias, né? Alimentos, bebidas, higiene e limpeza. A proporção que cada categoria dessa tem no consumo doméstico familiar brasileiro é essa, né? Onde alimentos tem 31,2%, seguido por higiene, 27%, bebida, 25% e limpeza, 9%. Obviamente, essa apresentação a gente vai colocar à disposição de vocês depois da minha fala, e ao final a gente tem espaço para perguntas e respostas. Nós trouxemos aqui uma informação do custo relativo da cesta básica, que há décadas vem caindo em função da produtividade do agronegócio brasileiro. Porém, a partir de 2006 e no momento que nós nos encontramos agora, especialmente os itens da cesta básica se encontram em função da inflação, etc., subindo. Isso nos preocupa e a gente está, a Abras e toda a cadeia nacional de abastecimento, preocupada com a acessibilidade dos itens da cesta básica brasileira. Mas uma coisa que nos chama a atenção, é importante para relativizar a importância da cadeia nacional de abastecimento no contexto da economia brasileira, é de que o superávit da balança comercial brasileira significa apenas 1,3% do PIB. E se a gente olhar os principais produtos que fazem parte da agenda de exportação do Brasil, entre os 10 produtos mais importantes, mais relevantes da agenda de exportação está dos produtos importados está adubos e fertilizantes, além de outros produtos. E dos produtos exportados, soja, açúcar, carne bovina, farelo de soja e carnes e aves, que são os destacados aqui da alimentação. Mas minério de ferro é o primeiro item, e óleos brutos de petróleo é o terceiro item. Então, temos essa agenda de exportação brasileira conhecida, né? Mas o que nos chama mais atenção, nós selecionamos algumas categorias aqui, por exemplo, proteína animal, carne bovina e carne suína,
A primeira coluna significa de onde vêm esses produtos, na produção nacional ou importação. E a segunda coluna significa o destino, se é consumo doméstico ou exportação. Então, na carne bovina, a gente produz 99,6% e consome 74%, exporta 26% da carne bovina. Na carne suína, nós produzimos quase 100% e consumimos 76% e exportamos apenas 24%. E na proteína animal ainda, carne de frango e ovos, olha, em frango a gente produz 100%, quase, consumimos 68%, exportamos 32%. E nos ovos o consumo é 100% nacional e o consumo e a produção é totalmente nacional. Em grãos, a gente tem um pouquinho de 99% da produção de soja brasileira, e a gente exporta 63%. Aqui é relevante a exportação de soja e 37% é consumo interno. E no milho, 96% é produzido no Brasil e 77% é consumido no Brasil. Para 1 quilo de frango, nós temos 1,5 kg de milho. Para 1 quilo de carne suína, a gente tem 1,5 kg de milho. Ou seja, o porco é um milho com patas e o frango é um milho com asa. Já dizia Ricardo Santin, lá da BPA. Então, 23% apenas do milho é exportado. No arroz, 94% é produzido e 93% é consumido. A gente tem aqui 6% de importação e 7% de exportação. E no feijão, 100% produzido e 100% consumido no Brasil. E o café, esse sim tem uma agenda de exportação relativamente significativa, 67% do café que a gente produz é exportado e 33% consumido. Tudo isso para laranja, 100% produzido no Brasil, 47% exportação, tem suco de laranja aqui, e 53% de consumo doméstico de laranja. E banana, 100% no Brasil, 100% de consumo e de produção no Brasil, em frutas, né? E melão, 38% do melão que a gente produz é exportado, o resto é consumido no Brasil, 62%, ou seja, só para dar uma dimensão de que a nossa cadeia nacional de abastecimento e a produção brasileira é destinada majoritariamente para o consumo doméstico. Bem, dito isso e relativizando essa importância, nós nos orientamos pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na agenda do Fórum, e a nossa agenda está organizada em 5 temáticas que foram produzidas na primeira edição. De 80 propostas discutidas, chegamos a 5 metas prioritárias. A redução de custos através da reforma tributária, o consumo consciente através da economia circular, a redução do desperdício através da adoção do BES Before, o combate à fome, conectando o mapa do desperdício com o da fome, e disseminar conhecimento sobre ESG na cadeia nacional de abastecimento. E aqui, só voltando, nós temos aqui, no consumo consciente, na redução do desperdício, no combate à fome, a agenda ambiental e social ao mesmo tempo. E essa questão do desperdício nos chama muito, e a fome também estão muito conectadas. Então, nós fizemos aqui um esclarecimento só para que a gente trate da nomenclatura de forma correta. Vamos diferenciar o conceito de perdas e desperdício. E a diferença de um conceito para o outro tem uma linha divisória no meio que significa o produto estar apto para o consumo humano. Então, tudo que ocorrer antes do produto estar apto para o consumo humano, nós chamamos de perdas. Tudo que ocorrer após o produto estar apto ao consumo humano, a gente considera desperdício. Então, se uma laranja está num caminhão indo para um supermercado e ela está apta ao consumo, mas ela não chegou ainda no ponto de venda e ela foi perdida no transporte, a gente considera isso desperdício, ela estava apta a ser consumida. Mas se grãos ou matérias-primas estão em processamento e logística de distribuição e ainda não estão aptos a consumo, nós chamamos isso de perdas. Tudo isso para deixar claro esse conceito, para explicar um outro fenômeno muito importante com os dados aqui da FAO. E eu vou ajudar aqui vocês a entenderem esse gráfico, que é muito importante. Nesse gráfico, nós temos na direita o que nós estamos medindo. Então, o verde claro em cima é consumo. O verde escuro, logo embaixo, é distribuição e venda, né? Atacado e varejo, na ponta. O roxo aqui é processamento, ou seja, indústria. O salmão
é a manipulação e armazenamento. Então, toda a logística de distribuição até chegar na indústria. E o vermelho embaixo é a produção, que é o agronegócio. Então, a constatação da FAO é de que as perdas de desperdício mundial de alimentos, que tem um número mágico de 30% de tudo que a gente produz é perdido, nos países em desenvolvimento, e aí a gente vai para as 3 primeiras colunas aqui à esquerda, América do Norte, Ásia industrializada, Europa, o desperdício está pós-consumo, né? O consumidor compra o produto, adquire e não consome. Então, o maior desperdício está aqui. E nas 4 colunas da direita, África, América Latina, Sul e Sudeste Asiático e África Subsaariana, a perda se dá antes do consumo. Então, a conclusão disso é de que a perda de alimentos prevalece na etapa de produção nas regiões em desenvolvimento, enquanto que o desperdício acontece nas regiões desenvolvidas na etapa do consumo. Nós, como Brasil, país em desenvolvimento, temos muita perda antes do consumo. E especificamente o setor supermercadista é extremamente eficiente, com 98,2% de eficiência entre tudo que compramos e vendemos, além de sermos um setor extremamente competitivo, com margens muito estreitas e restritas na ponta. Bom, então, dito isso, para contextualizar, os desafios e propostas e tema que nós vamos discutir no fórum são esses. A redução de custo através da reforma tributária, a gente vai discutir a ampliação e simplificação da proposta da PEC 110, o reequilíbrio da tributação entre produção e consumo, a diferenciação da tributação dos municípios e visibilidade sobre a composição dos preços dos produtos e consumo ao consumidor. Essa é a primeira sessão. A segunda vai tratar do consumo consciente através da economia circular, o aperfeiçoamento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, incentivo tributário por meio de políticas públicas e educação e conscientização ambiental. Na terceira sessão, a redução do desperdício através da adoção do Best Before, que nada mais é que uma nova regulação de prazos de validade no Brasil. Vamos trazer referências de sucesso internacional de adoção dessa prática, Estados Unidos e Europa, conscientização dos benefícios junto aos stakeholders da cadeia nacional de abastecimento para avançarmos nessa temática, e regulamentação para implementação no Brasil. Depois, combate à fome, conectando o mapa da fome com o mapa do desperdício, e identificar aqui possibilidades dos excedentes serem destinados ou através de doação ou através de comercialização dos produtos para quem gostaria de consumi-los. E o conhecimento sobre SG, disseminar o conhecimento sobre SG na cadeia nacional de abastecimento, essa é a agenda temática do fórum em 5 sessões. O evento começa às 9h, com uma abertura, e aí assim por diante a gente segue com a agenda. Vou seguir, isso tudo a gente tem lá no site e a gente manda esse material. Então, o anfitrião do Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento é o presidente João Galassi, da Abras. Nossos apoiadores especiais, desde a primeira edição até agora, são o Pacto, o World Food Program do Programa Mundial de Alimentos, do Centro de Excelência contra a Fome, do Programa Mundial de Alimentos, WFP, e a KPMG. Uma convidada especial que vem trazer a atualização para nós sobre a COP, a Daniela Lerário estará conosco, que é a responsável pela América Latina, da COP. Nós vamos ter a participação às 15h, direto dos Estados Unidos, do presidente Jair Bolsonaro, que quer trazer uma mensagem para o Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento. E na abertura nós teremos os presidentes das 14 entidades de classe conversando com ministros ou os representantes de 4 importantes ministérios: Economia, Cidadania, Agricultura e Justiça. Ainda a confirmar o representante aqui, tanto da Justiça quanto da Agricultura. A primeira sessão, redução de custos, reforma tributária, e em cada uma das sessões a gente vai ter 1 hora de conversa. Os protagonistas são esses, e para cada sessão, além dos protagonistas, nós temos um grupo de debatedores. Então, a gente vai ter um tempo de conversa aqui sobre esse tema, e em seguida, alguns debatedores convidados vão participar dessa discussão. Na próxima sessão, nós temos a redução do desperdício através da adoção do Best Before. Esses são os protagonistas da discussão.
E, além do governo, a gente tem a BIA de um lado, a Anvisa do outro, e temos aqui o PROCON também, né, o Secretário Nacional do Consumidor, a Senacom, que são os atores envolvidos para avançarmos com a aprovação do Best Before no Brasil, as agências reguladoras, o Ministério e a iniciativa privada. E, como debatedores, nós teremos esses participantes como debatedores desse painel. Em consumo consciente e economia circular, os protagonistas são esses, ligados à embalagem, à indústria de bebida, enfim, à indústria de limpeza, logística e distribuição. E os debatedores são esses convidados, alguns técnicos especialistas na matéria e também um pouco da indústria, do varejo. E no combate à fome, conectar o mapa do desperdício com o mapa da fome, nós temos tanto a indústria agro quanto o Programa Mundial de Alimentos, Ação Cidadania e o CEAGESP como um grande hub de distribuição aqui no centro. E os debatedores serão esses aqui. E no conhecimento sobre SG, disseminar conhecimento sobre SG, a gente tem especialistas em SG, a indústria e alguns membros do fórum para fazer esse debate de como divulgar mais e melhor o conceito do SG na cadeia nacional de abastecimento. E esses são os debatedores. Tem aqui desde da B3, da FEBRABAN, o Capitalismo Consciente, BGC e a indústria, e alguns elos da cadeia nacional de abastecimento também. E no fim, nós fazemos uma conclusão sobre todas as definições e nós sairemos de lá com um plano de ação para cada uma dessas metas. Então aqui o Paulo Pompilho, o primeiro vice-presidente da Abras, diretor do GPA, e o Fernando Gamboa da KPMG vão fazer a conclusão final. Nós vamos lançar no fórum a newsletter das melhores práticas em SG da Abras, KPMG, onde nós vamos divulgar dos 14 setores que compõem o fórum, as melhores práticas em SG que cada um desses elos da cadeia tem praticado para disseminar conhecimento. Além disso, nós vamos realizar uma pesquisa diagnóstico com apoio da KPMG. Estamos realizando essa pesquisa no setor supermercadista para avaliar o nível de conhecimento, prontidão, experiência que o setor supermercadista tem em SG, e esse estudo também vai ser compartilhado, vai poder ser aplicado nos 14 elos da cadeia que compõem a cadeia nacional de abastecimento. Nós vamos ter uma foto bastante profunda sobre a cadeia nacional de abastecimento em impacto ambiental, social e de governança. E todo esse conhecimento produzido no fórum vai fazer parte, como tradicionalmente desde a primeira edição do fórum, de um relatório que fica à disposição de todos com as principais conclusões e os planos de ação, que faz parte exatamente do nosso trabalho pós-fórum. Entre essa segunda edição e a terceira ano que vem, nós vamos ter reuniões de trabalho dos grupos de trabalho para implantar tudo que a gente definir no fórum. O apoio especial, então, da KPMG, do Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos, do Pacto Global da Rede Brasil, do patrocínio da Demicard, da Ambev, da Coca-Cola, da IP, do Carrefour. Esse, então, é o Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento. Estou à disposição para perguntas, se tiverem. A gente envia esse documento, né, Elisângela, para todos, né? Sim, sim. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Podemos dar sequência, então, Márcio, para falar sobre o consumo? Bom dia a todos. Em nome do presidente João Galassi, dos nossos vice-presidentes Rodrigo Segurado e do Celso Furtado, agradecer a presença de todos vocês para mais uma coletiva aí no ano de 2022, onde nós vamos falar hoje sobre o consumo nos lares brasileiros do quadrimestre, ou seja, janeiro, fevereiro, março e abril. Então, eu vou pedir aqui já de imediato para que a gente abra aí a nossa equipe técnica aqui a compartilhar a apresentação, para a gente, então, seguir com as informações sobre o consumo nos lares brasileiros, né? Então, dando início na nossa coletiva com as informações aí do primeiro quadrimestre, a gente sempre fala um pouco sobre o cenário macroeconômico, depois vamos entrar exatamente no consumo nos lares do primeiro quadrimestre,
Falaremos também sobre a Cesta Abras Mercado, que é os 35 produtos aí de largo consumo. Trazer aqui algumas informações complementares também a nível de produto. E entraremos depois aí para finalizar nas tendências daquilo que estamos aí esperando aí para os próximos meses do ano, né? Então, entrando aqui mais diretamente no cenário macroeconômico, é importante a gente sempre registrar algumas informações e dados, e principalmente os recursos, né, que são injetados na economia, e a manutenção do Auxílio Brasil, com garantia de renda mínima de R$400 a 18 milhões de famílias, é algo que a própria população que se utiliza desse auxílio, elas conseguem ter uma programação melhor. E isso tem ajudado muito, mesmo com a inflação, isso tem ajudado muito o consumo nos lares brasileiros. Outro ponto também que está ajudando e ajudou abril e vai até o mês de junho, é o saque extraordinário do Fundo de Garantia, FGTS, né, com um montante de 300 bilhões, que seriam distribuídos entre 20 de abril e 15 de junho. A antecipação do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS, com um montante aí também de 56,7 bilhões, que se vão entrar aí na economia, né, no consumo. Grande parte disso vai para o consumo, né, cerca de quase 70%, no mês de abril e maio. E um dado bastante relevante foi a criação, quase 196 mil, quase 200 mil vagas de emprego com carteira assinada no mês de abril. Quando nós olhamos de janeiro até abril, identifica-se também 770,6 mil vagas de emprego formal com carteira assinada em abril de 2022. Quer dizer, quando a gente compara, houve uma queda de 10,35 na taxa de desemprego, mas sempre é bom a gente registrar que ainda a gente tem aí 11,3 milhões de desempregados. Mas um dado bastante importante e também relevante sobre isso, né? Entrando aqui já nos números, né, e nos indicadores, o IPCA, né? Nós temos uma variação mensal. Em abril registrou 1,06, mas em março já tinha registrado 1,62, em fevereiro tinha registrado 1,01, em janeiro. Então, ele apresentou já um recuo em relação ao mês de março, né? Então, quando nós somamos aí o primeiro quadrimestre, a gente tem uma variação positiva de 4,29, e a gente sempre traz essa informação também dos últimos 12 meses, que é 12,13% aí de variação aí do IPCA, né? Aqui a gente procura trazer essa questão da grande influência que tem o óleo diesel, né, na cadeia logística de abastecimento, como um todo, né? Muitas empresas, muitas vezes, também se utiliza em seu processo produtivo o óleo diesel, né? Então, no mês de abril, foi registrado um aumento de 4,74, e nos 12 meses aí o óleo diesel acumula um aumento de 53,58, né? Ao entrar aqui no consumo nos lares brasileiros, a gente consegue observar que, quando nós comparamos abril sobre março, a gente tem um crescimento aí de 4,20 no consumo, e aqui é importante registrar também que esse consumo, ele está, o mês de abril foi o mês da Páscoa, né? Tá certo que ela pega um pedaço aí ainda do final do mês de março, mas abril, Páscoa, e é o segundo melhor momento de consumo aí nos lares, então registrando 4,20, e quando nós comparamos abril de 2022 versus abril de 2021, o crescimento foi de 7,37, já explicado anteriormente em função aí dos recursos dos auxílios, Auxílio Brasil, né? Aqui sempre nós também trazemos a evolução do consumo nos lares no período de 12 meses, né? Abril de 2021, abril de 2022,
reforçando, então nós tivemos uma variação no consumo positivo de 2,5 e a nossa projeção ela está ainda estimada em 2,8. No segundo semestre a gente fará uma nova revisão sobre isso, mas mostra uma estabilidade no consumo no mês de fevereiro, março e abril. Estão os números aí bastante alinhados a todos esses aspectos que a gente observou anteriormente, né? Quando nós entramos aqui nas informações sobre a cesta Abras Mercado, que é uma cesta aí de 35 produtos aí de largo consumo, né, que nós fazemos essa medida aí há mais de 20 anos, e a gente monitora aí todos esses produtos, e aqui realmente é consumo. Registrou-se um aumento no quadrimestre de 8,31, saindo aí, né, quando nós falamos quadrimestre, saindo de janeiro de 709 para abril 758, mas em março era 736, então foi para 758. Olhando aí os 12 meses, o aumento acumulado nesse período é 17,87, né? E trazendo aqui também as principais altas do quadrimestre, né? Não, aqui olhando não só o mês anterior, mas procurando olhar o quadrimestre, que é uma informação nova que nós estamos trazendo aqui. E a batata ela registrou quase 68% de aumento, o tomate quase 49%, a cebola 31% e o queijo mussarela 30,44%, né? Os principais produtos nesse quadrimestre. Ainda falando aí das maiores altas, a gente tem o leite longa-vida com 22,35%, o óleo de soja com 20,38, o feijão 19,71 e a farinha de trigo 15,45, né? Farinha de trigo, basicamente, grande parte se refere à importação. E as quedas nós tivemos aqui, biscoito creme cracker 20,11, o pernil, uma alternativa de proteína que vem com uma baixa já registrada há algum tempo, no quadrimestre registrou 5,59, e o frango congelado um recuo aqui de 0,27, né? Olhando agora a cesta Abras Mercado, que são os 35 produtos, por região, a gente tem informações aqui da região sul, que foi a maior variação de preço dentre as 5 regiões no acumulado aí de 12 meses. Então, ela sai de março de 814 para 842, com uma variação de 3,44 e o acumulado de 22. O Sudeste, que saiu de 722,14 para 748,05, uma variação mensal abril versus março de 3,59 e nos 12 meses 20,10. Já no Nordeste, a cesta sai de 665,66 para 681,36, uma variação de 2,36 e no acumulado 19,58. Centro-Oeste, de 672,41 para 694,02, a variação mensal 3,21 e o acumulado no ano 15,30. E a região Norte, que é a menor variação de preço dentre as 5 regiões no acumulado de 12 meses, sai de 806,98 para 827,68, um registro de 2,57 na variação mensal abril sobre março, e o acumulado, como foi falado, que registra aí a menor variação de 13,57. E eu trouxe aqui alguns produtos para a gente também dar uma olhada, vou passar rapidamente, para a gente ter uma noção, comparado à nossa coletiva de imprensa no dia 12/5 e a coletiva de imprensa aí na data do mês 6, no dia 6/6, né, que foi feita a finalização das coletas. Então, a gente tem o arroz com um preço máximo de R$ 34,98, preço mínimo de R$ 15,49 e um preço médio aí de R$ 23,68. Teve aqui o aumento aqui na variação do preço máximo, mas a gente tem ainda a importância aqui, né, registro da pesquisa, né, importante o consumidor, e a gente observa que o consumidor está mais atento a esses preços e está fazendo muito mais pesquisa, não só presencial, mas também através dos aplicativos. Aqui, no caso do feijão carioca, a gente vê uma variação aí no preço médio
que sai de 9,23 para 9,73, né, com uma variação de 5,4, mas quando a gente olha aí o preço mínimo, que são as ofertas e marcas alternativas, a gente vê também já uma queda, como também uma queda também no preço máximo desses produtos. Óleo de soja, a gente também identifica aqui no preço mínimo uma variação negativa de 4,4, né, saindo de 8,99 para 8,54, e no preço médio uma variação positiva de 10,44 para 10,66. O açúcar também tem uma variação aqui, tanto no preço mínimo, que sai de 2,99 para 3,35, o preço médio basicamente ficou estável, e também pouca variação aí no preço máximo encontrado. O café também tem um registro aí no preço mínimo, numa variação que sai de 11,58 para 12,98. Já o preço médio basicamente se mantém estável, e nos preços máximos pesquisados ele teve uma variação de 25,99 para 27,99. O leite aqui apresentou também uma variação não só no mínimo, mas uma variação também no preço médio, e o preço máximo basicamente se manteve estável. Então, o preço mínimo aí de 3,49 para 3,79. Reforça a importância aí da pesquisa. E questão da carne, né, que é uma cadeia um pouco mais complexa de abastecimento. A gente tem dois cortes aqui, que é o colchão duro, que ele tem uma variação no preço máximo de R$ 47,90 para R$ 53,90, e com relação ao preço mínimo e o preço médio, basicamente estão estáveis quando comparam um mês com o outro, né? E o acém, sim, o acém é uma peça, um tipo de carne que tem um consumo bastante expressivo, principalmente na classe CD, e a gente já vê uma variação aí de preço negativa, né? Um recuo de preço em todos os seus preços pesquisados, tanto o máximo como o mínimo como o médio, né? E no preço médio aqui, no preço mínimo, a gente vê até uma variação maior, que sai de R$ 28,99 para R$ 24,29, e há registro até algumas campanhas de aniversário que o acém está sendo vendido a R$ 19,90, então é uma alternativa boa aí para proteína. Suíno, né, também com o recuo, não só no preço máximo, mas também no preço mínimo e também no preço médio, que é uma alternativa, e a gente vai ver daqui a pouco, lá no final, falar um pouco mais também sobre a carne suína. O frango, basicamente estável entre o mês de maio e mês de junho, né, em termos de preço, né, com uma variação, pequenas variações, tanto no máximo como no mínimo, e um acréscimo aí de 11,83 para 12,07 no frango, né? E entrando agora aqui nas tendências, e aqui eu queria agradecer a Nielsen, que é uma grande parceira nossa, que é um trabalho que a gente procura fazer aqui para trazer e mostrar esse movimento aí que o consumidor está fazendo, principalmente nas substituições de marca, quando nós olhamos aí os produtos que nós chamamos de produtos premium, os produtos que nós chamamos aí de preço baixo, e os produtos que nós estamos chamando aí de intermediário. Então, eu trouxe aqui alguns casos, só para a gente poder entender esse movimento do consumidor, né? E não só do consumidor, mas também a agilidade do supermercado em colocar esses produtos à disposição do consumidor. Então, a gente tem óleos que em 2021, né, houve um aumento de 8,4 pontos na migração para a categoria de preço baixo. Então, o preço baixo, ele sai de 45,4, vai para 53,8. E isso, da onde saiu isso daí? Saiu dos preços médicos, os preços intermediários, que sai de 54. E aqui é dizendo assim, é o consumo, né? Quando você olha o consumo de todo o óleo nos lares brasileiros, a gente vê aí essa migração do comportamento do consumidor. Já passando para o arroz, a gente vê um movimento também um pouco diferente. Então, tem uma queda de 2,6 pontos na categoria de prêmio, migrando para a categoria de preço médio, que sai
de 59,9 para 62,6. Então, o consumidor buscando as suas alternativas. E no caso do feijão, a gente vê um aumento da categoria de preço médio de 2,3 e uma queda de 1,3 na categoria prêmio. Então, esses são aí os movimentos que a gente observou aí nesses principais produtos. Olhando agora um pouco as tendências que temos aí e olhando o comportamento, a gente vê que o governo está fazendo um esforço grande no sentido de reduzir os impostos, e recentemente houve corte nos impostos de importação, né, do arroz, do feijão, das carnes, massas, biscoitos e alguns outros itens, né? E nós sabemos também que as importações ela tem um reflexo um pouco mais lento, porque depende das empresas fazer a sua importação. Então, essa diminuição ela é um pouco mais lenta devido a todo esse processo. Quando nós olhamos o arroz, que é um item importante aí da cesta básica, que a gente tem visto o movimento de preço, mas hoje ele está com um excedente de produção aqui no Brasil, e a gente acredita que com esses dois movimentos, que abriu a importação de arroz, por outro lado, nós estamos com excedente de produção, isso pode trazer um pouco mais adiante aí uma estabilização de preço e, quem sabe, talvez até uma redução. Importante registrar o repasse, né, dos custos de produção, né, não só dos defensivos, mas outros insumos, na cadeia como um todo, sempre olhando a questão da entre-safra, da questão do frete influenciado pela alta dos combustíveis. Isso, em algumas categorias ou algumas cadeias, né, principalmente nesse momento aí de entre-safra, que é o caso, por exemplo, do leite, os preços devem manter-se elevados, principalmente nos lácteos, a proteína normal, e o hortifruti, que tem uma cadeia mais curta, ele acaba assumindo esses reflexos mais de perto. E aqui, eu acho que um dos grandes esforços que, além do governo ter feito essas reduções, nós da Abra estamos trabalhando forte com o setor supermercadista como um todo, e também junto ao governo federal, para que o governo federal entenda esse momento que o país está passando em função da pandemia, em função da guerra da Ucrânia, aumento dos insumos, combustíveis, energia elétrica, e que é importante esses esforços para que a gente consiga ter uma cesta básica desonerada. Então, esse é o grande esforço que a Abras vem fazendo junto ao governo federal, e a gente acredita que essa mobilização do setor e a conscientização do governo em olhar para essa necessidade de, pelo menos num período, o corte desses impostos, e aí eu estou colocando não só na questão federal, mas também estou colocando também nas questões dos estados, né? Acho que o esforço aí do governo, aí quando eu falo é o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, no sentido de ajudar a criar alternativas para a gente ter uma cesta básica desonerada. Eu acho que esse é o grande objetivo que eu colocaria aqui do esforço que nós estamos fazendo aí junto ao governo federal, né? E para finalizar, eu queria trazer aqui que nesse momento, né, do dia 1 ao dia 17 de junho, uma das alternativas para proteína é aproveitar as ofertas aí que está sendo conduzida e ofertada pelos supermercados, e aí em conjunto com a cadeia produtiva, fazendo uma grande oferta que nós chamamos aí da Semana Nacional da Carne Suína, que tem o apoio da ABCS, Associação Brasileira dos Criadores de Suíno, tem do Ministério da Agricultura, e a Abras está apoiando para que leve essa oportunidade de ofertas que os supermercados e os produtores e as indústrias estão fazendo aí na semana. Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu permaneço aqui à disposição de algum colega aí para pergunta. Mais uma vez, obrigado. Obrigada, Márcio. Pode finalizar, Márcio. Então, mais uma vez, em nome do nosso presidente João Galassi,
do nosso vice-presidente Rodrigo Segurado, que esteve com a gente aqui, dividindo aqui esse momento, no nosso vice-presidente Celso Furtado. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês nessa coletiva de imprensa e dizer que nós seguimos aqui à disposição caso algum colega precise de alguma informação adicional. Então, mais uma vez, assim, muito bom dia a todos e espero todos vocês amanhã no nosso fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento. Obrigado. Tchau, obrigada, gente. Obrigada, Márcio. Obrigada, Obrigado. Rodrigo.